Vamos resolver alguns exercícios de queda livre e lançamento vertical. Vamos lá. Exercício de queda livre e lançamento vertical. Primeiro exercício. Suponha que um corpo caia livremente de um ponto a 490 metros acima do solo. Determine seu deslocamento durante o último segundo de sua queda, considerando g igual a 9,8 metros por segundo. Então, o que a gente quer saber aqui é quanto ele andou no último segundo, né? Ou seja, o objeto está aqui, né? Ele foi abandonado, né? Ou seja, tem uma velocidade inicial 0. Ele vai cair aqui. Ele vai chegar aqui embaixo, né? Nesse lugar aqui, percorrendo, né? Uma distância, né? De 490 metros. A pergunta é, no segundo anterior, o último segundo, quanto que ele andou aqui? Né? Que altura é essa que ele andou no último segundo? Legal? Então, a gente tem algumas maneiras de fazer, eu vou fazer da que eu acho mais simples, né? Por exemplo, se eu calcular quanto tempo ele gastou para cair 490 metros, né? Eu tiro um segundo, eu sei quanto ele andou nos segundos anteriores, eu consigo achar esse cara aqui. Então, vamos lá, vamos fazer a continha, né? H igual a G T2 sobre 2. No caso aqui o exercício fala para usar o G 9,8, né? Por isso que ele botou o 490, né? Para a conta ficar um pouquinho melhor. Não vai ficar muito melhor não. Então vamos lá, vamos botar aqui o H 490. No lugar do G vai entrar 9,8 T ao quadrado sobre 2. Esse 2 vem para cá multiplicando, né? Isso vai dar exatamente 980 é igual a 9,8 T ao quadrado. Então, vou poder cortar o 980 com 9,8, né? Isso aqui vai dar exatamente 100 é igual a T ao quadrado. Isso quer dizer que o tempo que ele leva caindo é um tempo de 10 segundos. Então, se ele leva 10 segundos para chegar aqui, né? Em 9 segundos, ele andou essa distância aqui, né? Ele andou essa distância y. Então, eu posso aplicar novamente a mesma equação. Y é igual a 9,8. No lugar do t, eu não vou jogar 10, eu vou jogar 9 segundos, né? Ao quadrado, porque 9, porque eu tenho o último segundo da queda, né? Então, aqui eu vou ter a continha, 9,8 dividido por 2, 4,9 vezes 9 ao quadrado, que dá 81. Essa continha vai dar 396,9 metros. Então, ele foi abandonado e andou daqui até aqui 396,9 metros, né? Então, quanto falta andar, ou seja, a nossa distância, a galinha, quanto ele andou no último segundo, vai ser 490, que é a altura toda, menos 396,9. Né? Isso aqui vai dar exatamente 93,1 metros. Beleza? Então tá aí a primeira questão. Legal? Vamos lá fazer a próxima. Num dia chuvoso, surgiu uma goteira no teto de uma fábrica. Gotas de água começaram a cair periodicamente com velocidade inicial nula. Sendo h a altura do teto e sabendo que a primeira gota formada toca o solo no instante que a terceira está se desprendendo, desenhe as gotas nesse instante, indicando as distâncias entre elas. Essa questão é interessante pelo seguinte, né? Ela vai falar da relação entre as quedas. Então, imagina que eu vou ter uma gotinha aqui, né? E essa gotinha ela vai cair, né? Então, ela vai chegar aqui, ela vai ter, né, um tempo t. Ela vai ter também, ó, uma velocidade v e ela vai percorrer uma altura h. Qual a relação entre esses três, né? Ou seja, o que acontece é o seguinte, botando g uma constante, né? A relação que eu teria seria a seguinte, tempo t, velocidade v, altura h. Observa, né? Se o tempo for zero, sua velocidade vai ser zero e sua altura vai ser zero. No t igual a 1, eu vou fazer g igual a 10 só para facilitar a conta. Eu teria v igual a gt, v igual a 10t. Então aqui eu teria a velocidade 10, não é 20 nada, né? Aqui é a velocidade 10, né? Então eu teria uma velocidade 10, né? No t igual a 2, eu teria uma velocidade 20. No t igual a 3, eu teria uma velocidade 30 e assim vai. A altura não. A altura vai vir de h igual a gt2 sobre 2, fazendo g igual a 10.
eu teria igual a h igual a 5t quadrado. Então, por exemplo, para t igual a 0, h igual a 0. Mas para t igual a 1, eu teria 5 vezes 1 ao quadrado, 5. Para t igual a 2, 5 vezes 2 ao quadrado, 20. T igual a 3, 5 vezes 3 ao quadrado, 45. E aqui tem um negócio muito legal, que é o seguinte, né? Observa. O que aconteceu com o tempo? O tempo dobrou. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade dobrou. O que aconteceu com a distância? A distância não dobrou. A distância dobrou ao quadrado. Daqui para cá, ó, multipliquei por 3. Daqui para cá, ó, multipliquei por 3. Daqui para cá, ó, multipliquei por 3 ao quadrado, multipliquei por 9. Então, o que é legal aqui, interessante, é entender o seguinte: quando você anda um tempo t, você alcança uma velocidade v numa altura h. Se você dobrar o tempo, você dobra a velocidade, mas você não dobra a altura, você quadruplica a altura, porque a relação é quadrática. Isso vale para qualquer instante. Então, por exemplo, se eu triplicar o tempo, aqui eu também multiplico por 3, aqui eu multiplico por 9. Isso vale também para as metades. Então, por exemplo, se eu tiver a metade do tempo, eu vou ter a metade da velocidade, mas eu não vou ter a metade da altura, eu vou ter 1/4 da altura. Então, se eu tiver o tempo dividido por 3, eu vou ter a velocidade dividido por 3, eu vou ter uma altura dividido por 9. Então aqui, voltando a esse problema, fica um pouco mais fácil visualizar isso, né? Ou seja, se esse cara aqui é um instante t, velocidade v, altura h. No próximo instante, né, que eu vou voltar aqui para o vermelho, né? No próximo instante, né, a nossa bolinha vai estar aqui. Essa velocidade não vai ser v, essa velocidade vai ser 2v. Esse tempo não vai ser t, ele vai ser 2t. E essa altura agora, ó, ela não é 2h, ela é 4h. Ou seja, a relação que você tem é aquela relação de aqui vale d, aqui vale 3d, né? Totalizando h, 3h, que daria 4h. Então, assim, a ideia é exatamente essa do problema, né? Então, o que você pode ver é o seguinte: o teto está aqui, né? Uma bolinha está aqui, né? E uma gotinha está aqui, né? E a gotinha chegou ao solo aqui, ok? Então, a primeira gota chega no solo, né? A terceira gota está no teto. Então, a segunda gota, ela está aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, né, essa altura aqui é o que ele chama, essa altura toda, né, é o que o exercício, ó, essa altura toda é o que o exercício chama de h. Legal? Então, por exemplo, essa distância aqui, né, ela vai ser, por exemplo, x. Essa distância aqui vai ser 3x. E esse total é o meu h. Legal? Ou seja, o que eu posso dizer é que eu posso dizer que x mais 3x é igual a h. Ou seja, o meu 4x é igual a h. Ou seja, esse x é exatamente 1/4 de h. Né? Então, o que acontece é exatamente isso. Você vai ter aqui, né, 1/4 da altura que você andou e aqui 3/4 da altura no segundo intervalo. Legal? Esse seria o desenho, né, indicando a distância entre elas. Né? Deixa eu até melhorar aqui, porque esse H ficou horroroso, né? Então, só fazer para ficar bonitinho. Não vai ficar bonitinho, mas vai ficar menos pior. 3H sobre 4. Ou seja, sempre vai ser assim, né? Ele vai cair, ó, D, depois 3D, depois 5D, né? Então, se eu for somando as distâncias, né? Aqui eu vou ter D, aqui eu vou ter 4D, aqui eu vou ter 9D, né? Que seria a relação entre os Hs. Vamos lá ver a próxima, né? Uma pedra cai de uma altura H e os últimos 196 metros são percorridos em 4 segundos. Desprezando a resistência do ar, fazendo G igual a 10, né, calcule H. Quer dizer, supondo aqui que a pedra foi abandonada, né? Então vamos imaginar assim, a pedra está aqui, né, e ela vai ser abandonada, né, da posição inicial 0. Eu estou dizendo que esse S0 é 0, legal? E aí ela vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E aqui eu tenho, né, uma posição qualquer, né, que eu vou chamar de posição 1, tudo bem? Que ele andou aqui uma distância qualquer, legal? Nessa posição 1, né, o que eu tenho aqui? Nessa posição 1, ele andou essa distância, né, que seria, sei lá, x, por exemplo, né, não importa aqui, né? Essa posição 1, ela é dada por aquela equação, né, h igual a
GT2 sobre 2. Né? Como G vale 10, eu vou poder escrever H igual a 5T². Então, eu poderia dizer que o meu S1, né, ele é exatamente 5T². Legal? S1 é quanto você andou aqui. Tudo bem? E ele vai continuar caindo, vai continuar caindo, vai continuar caindo. E aqui eu vou ter uma posição S2, né, onde o tempo que se passou daqui para cá foi 4 segundos. Então, a posição do S2, né, se esse cara aqui foi num tempo T, a posição do S2 foi T mais 4. Então, eu vou poder escrever para o S2 a mesma estrutura. S2 é igual a 5 que multiplica T mais 4 ao quadrado, ok? E ele está me dizendo no exercício que os últimos 196 metros, ou seja, que este pedaço vale 196 metros. Então, o que o enunciado me diz é que a posição 2 menos a posição 1 dá exatamente 196. E quem é a posição 2? A posição 2 é isso aqui, né? Então, eu posso escrever aqui 5 que multiplica T mais 4 ao quadrado, menos S1 que está aqui, que é 5T ao quadrado, vale 196. Vamos abrir aqui esse produto notável, né? Então vai ficar, ó, 5 que multiplica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes T vezes 4, 8T, mais quadrado segundo, 16, menos 5T² é igual a 196. Vamos multiplicar o 5 aqui por cada um deles, né? Então vai ficar, ó, 5T² mais 5 vezes 8, 40T, né? E 5 vezes 16, 80, menos 5T² é igual a 196. O mais 5T² vai embora com menos 5T², então você acaba ficando com 40T, esse mais 80 passa para lá, vai ficar negativo, então vai ficar 196 menos 80, 116, e aí esse 40 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, então vai ficar 116 dividido por 40, né? Essa divisão vai te dar 2,9 segundos, né? Como ele quer saber a altura que ele alcançou, a minha pergunta é, a altura que ele caiu, né? Calcule H. O H, ó, o H é isso tudo. Então, o H é, na verdade, o S2. S2 é o H, então S2 ele vai ser 5 que multiplica T, 2,9, mais 4, né? Que está aqui, ó, né? T mais 4, então é 2,9 mais 4 ao quadrado. Então, o S2, que é o meu H, vai ser 5 vezes 2,9 mais 4, 6,9 ao quadrado, né? E aí, resolvendo essa continha aqui, né, eu vou ter 5 vezes 6,9 ao quadrado, 47,61. E aí, multiplicando aqui, eu vou ter 238,05 metros, né? E aí, o gabarito, né, ele acaba aproximando para o 138, né? Que nem lá no outro que ele aproxima para o 93, né? Tranquilo? Um corpo é arremessado verticalmente para cima com velocidade inicial de módulo 100 metros por segundo. Desprezando a influência do ar e G igual a 10, determine a altura máxima atingida pelo corpo em relação ao ponto de lançamento. A velocidade escalar do corpo ao passar pelo ponto situado a 255 metros acima do ponto de lançamento. Esse tipo de problema também tem várias soluções, né? Com mais contas, outras com menos conta. Vamos tentar fazer uma com pouca conta, né? Então, assim, o corpo está aqui, né, e ele vai ser lançado para cima, né? Ele vai ser lançado para cima com uma velocidade, né, de 100 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo, né? E aí ele vai subir, 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 subir. Legal? A pergunta é qual a altura máxima atingida aqui, né? Qual é a altura máxima atingida? O interessante aqui é entender que, como ele está sendo lançado para cima, né, ele vai subir, subir, ele está parando. Então, quando ele chega aqui, ó, a velocidade final é zero. Legal? Ele quer saber a distância, então a gente pode usar a equação do Torricelli, né? Ó, o v ao quadrado
é v0² mais 2a ΔS. Que no lançamento vertical ela fica escrita assim, né? v² v0² menos 2 vezes g vezes h. Então a velocidade final lá em cima vai ser 0, então 0². A inicial é 100, então fica 100², menos 2 vezes 10 vezes a altura, que é o que ele quer descobrir, né? Então eu vou ter aqui 0² vale 100², é só você pegar 1 e colocar 2 zeros ao quadrado, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, né? Menos 20h. Esse 20h passa para o lado de lá, então eu vou ter 20h vale 10.000, né? Posso cortar um zero com zero, então a altura que ele alcança é de 500 metros, ok? Essa é a altura que ele alcança tranquilinho, né? Qual a velocidade escalar do corpo passar pelo ponto situado a 255 metros acima do ponto de lançamento, né? Então agora você está lançando o cara aqui, né? Está jogando o cara para cima com a mesma velocidade de 100 metros por segundo e ele vai começar a perder velocidade. Então quando ele está passando aqui num certo ponto qualquer, ele tem uma nova velocidade, né? Que não é mais 100, é menor do que 100. E ele quer saber que velocidade é essa quando essa altura é 255 metros. Novamente eu posso usar o Torricelli, né, cara? Então eu posso escrever, ó, v², né, é igual a v0² menos 2gh, né? Então a velocidade que ele vai ter, né, que eu não sei, com a velocidade inicial, que é 100, menos 2 vezes 10 vezes a altura que ele alcançou, porque é exatamente isso. Eu já estou dizendo que aqui é o zero e é para cima positivo, né? Então isso aqui seria uma posição realmente 255. Então aqui eu vou ter, opa, deixa eu melhorar isso que ficou torto, né? Ali eu vou ter exatamente, né, 255, né? Essa minha mesinha digitalizadora é muito pequenininha, aí a minha letra fica um horror, né? Então a conta que eu vou fazer, aqui faltou o quadrado, né? Então a conta que a gente vai fazer é essa aqui, né? v² é 100² novamente, 10.000, menos, aqui vai dar, né, 255 vezes 2, né, que vai dar 510 vezes 10, então isso aqui vai dar 5.100. Então essa velocidade ao quadrado vai te dar 4.900, então essa velocidade ela vai ser raiz de 4.900, né? Ou seja, mais, só que é um zero, hein? Raiz de 4.900 mais ou menos 70 metros por segundo. Então, assim, a resposta é essa, mas assim, o interessante é você entender que, por que é mais e menos, né? Porque, na verdade, ele vai passar aqui duas vezes. Quando ele subir, que é ao longo da subida, ele vai estar positivo, então vai ser mais 70, ele vai subir, vai parar lá em cima e vai descer. E vai chegar aqui embaixo, vai voltar aqui na mesma posição e vai ter menos 70, né? O interessante é que, por exemplo, se você considerar a queda somente, o exercício fica bastante mais fácil. Ou seja, como o lançamento vertical ele corresponde a um cara que sobe, depois quem faz queda livre, se você pensar na descida, o problema fica um pouco mais fácil. Por exemplo, né, vamos considerar só a descida, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o sujeito foi lançado para cima com uma velocidade de 100 metros por segundo, ele chega aqui, ele para, isso quer dizer que quando ele começar a descer, né, ele vai sair do repouso lá em cima da velocidade inicial a zero, né, e ele vai passar nessa posição com os mesmos 100 metros por segundo. Poxa, quanto tempo esse cara leva para alcançar essa velocidade? Ah, aí você pode usar, ó, V igual a GT, então ficaria V igual a 10t, né, então 100 é igual a 10t, ou seja, eu teria o tempo de descida, 10 segundos. Esse cara seria o tempo de descida, né? Ou seja, o tempo de descida é 10 segundos. Ou seja, o tempo de subida também é de 10 segundos. Ou seja, ele leva 10 segundos para subir e 10 segundos para descer. Que altura ele alcança, né? Que é a pergunta da letra A. Aí você ficaria apenas com a conta h5t². Aí você faria h igual a 5 vezes 10 ao quadrado. Eu vou ter lá o h igual a 500 metros, a mesma resposta. E repare, né, se o cara alcança 500 metros caindo, em que velocidade ele vai ter quando ele cai, né, quando ele está passando por 255? Se ele está passando por 255, e aqui vale... Ui, né, ficou horrível isso, deixa eu consertar. Né? Ou seja, se a altura total é uma altura de 500 metros, né? Se a altura total é 500 metros, quando ele sobe, se ele tem 255 embaixo, então ele tem
245 em cima, para que a soma dê os 500. Então seria igual a calcular a velocidade dele quando ele cai de 245. Né? Ou seja, fazer um Torricelli de quem cai de 245, dá no mesmo. Né? Então tem várias soluções. Né? Assim, é tentar ver o que vai te fazer menos conta, beleza? E a última. Uma bolinha de chumbo é lançada verticalmente para cima, realizando uma ascensão praticamente livre de duração maior do que 2 segundos. Considere G igual a 9,8. Qual é a distância percorrida pela bolinha durante o último segundo de subida? Essa questão é interessante pelo seguinte, o cara vai lançar a bolinha para cima, legal? Ela vai diminuindo a velocidade até parar. Aqui em cima ela vai parar. Então, depois que ela para, ela começa a descer. Quando ela começar a descer, ela vai ocupar as mesmas posições com velocidades idênticas, só mudando, né, o sinal, né, só mudando aqui o valor dessa velocidade negativa, né? Esse cara vai ter uma velocidade negativa. Então, por exemplo, o último segundo da subida, ele corresponde ao primeiro segundo da descida. Então, o legal dessa pergunta é exatamente isso, né? O último segundo da subida, o último segundo, né, da subida, ele é igual ao primeiro segundo da descida. Então, você pode pensar apenas na descida. Você pode pensar apenas na descida. Ou seja, quanto que você desce em 1 segundo? E aí você vai fazer HGT2 sobre 2. O G aqui no caso ele bota 9,8, né? Então vai ficar 9,8, 1 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado vai dar 1, 9,8 sobre 2, 4,9 metros. Né? Isso aqui é sempre assim. Né? É interessante você ver o seguinte, se você estivesse fazendo um gráfico, né, de velocidade, né, o gráfico de velocidade, ele teria sempre, né, ele começa com uma velocidade e aí, né, a velocidade vai diminuindo, né? Essa velocidade vai diminuindo. E não importa a velocidade inicial, ele sempre vai fazer isso. Ou seja, ele sempre vai ter essa mesma curva aqui. Então vai ter sempre a mesma inclinação. Isso quer dizer que esse último segundo aqui, ó, que seria, né, o último intervalo, ele sempre vai ter a mesma área. Né? E no gráfico de velocidade, a área corresponde ao deslocamento. Então esse deslocamento é que seria sempre o mesmo para todos eles. Né? Legal? Mas vamos lá. Na letra B, a resposta do item A depende da velocidade de lançamento? Não, né? Ou seja, a velocidade ela não depende porque no último, repare que ele fala que isso tem que ser maior do que 2 segundos, né? Senão também não funciona, que é para dar um tempo de 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Né? Se fosse menos do que isso poderia ser, mas como não? Né? Se menos de 1 segundo, mas desse jeito não, com 2 segundos não tem, vai ser sempre igual, tá? Letra C. A distância percorrida no último segundo de queda depende da velocidade de lançamento? Sim, porque a do último segundo de queda é igual ao primeiro segundo da subida. E o primeiro segundo da subida, ele depende da velocidade, né, que você colocou. Ou seja, né, por exemplo, se você colocar uma velocidade de 20 metros por segundo, né, na subida aqui, no primeiro segundo ele vai andar 15 metros, aí no último, botando G igual a 10, tá? Aqui ele vai andar 5, aí depois 5 e 15. Mas se eu jogar 30, aí ele já anda 25, depois 15, depois 5. Então, na verdade, né, ele depende dessa velocidade, né? Ou seja, deixa eu apagar isso aqui, né? Então, a pergunta do exercício é: a distância percorrida no último segundo de queda, no retorno, depende do modo da velocidade de lançamento? Sim, né? Por quê? O último da queda é igual ao primeiro da subida, né? Ou seja, o último da queda, né? Nossa, que coisa horrorosa, né? Vocês não sabem como é difícil escrever com esse negócio. É igual ao primeiro da subida. E aí o primeiro da subida, esse sim, ele depende da velocidade inicial. Legal? Tranquilo? É isso aí, galera. Um abraço. Valeu. Continue estudando.